paralisado de medo ou se movendo para o sobrenatural. Sabe, irmãos, na crise, no problema, nas tempestades, as pessoas ficam quase sempre paralisadas no medo, paralisadas do medo. Outras, porém, avançam, outras, porém, se movem e acabam vivendo o sobrenatural. E esta noite eu quero te fazer essa pergunta: qual a escolha que você quer fazer? Qual é a vida que você quer viver? Sabe por quê? Porque o meu e o seu comportamento diante das situações que nos rodeiam determinará o resultado que iremos viver e desfrutar adiante. Se você puder abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Mateus capítulo 14, senão você pode acompanhar aí na sua projeção, Mateus 14, a partir do verso 22, diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, então ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava lá no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 horas da manhã, às 3 da madrugada e às 6 da manhã, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só, queridos, os discípulos estavam vivendo uma noite terrível. Tinham recebido uma palavra de Jesus para que entrassem no barco e atravessassem o mar em direção a Betsaida, que é do outro lado do lago de Genezaré ou da Galileia. Durante toda a noite, veja, isso era no final da tarde do dia. Durante toda a noite, eles enfrentaram o vento contrário, que os impedia de avançar. Isso durante 9 horas, imagina. 9 horas tentando avançar e não tendo êxito. Eu imagino-os cansados de remar. Imagina, durante horas. Mas eles estavam ali firmes, se esforçando, dando o seu melhor, mesmo sem entender ao certo o comando, a direção que Jesus havia dado. Porque Jesus havia mandado eles irem sem o próprio Jesus. Então lá estavam eles, obedecendo, remando, tentando atravessar. Porém, eles já estavam começando a ficar frustrados e desanimados com o intuito daquela travessia. Apenas para você saber e entender um pouco da geografia, o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, como alguns chamam, é cercado por 2 lados de montanhas. Ele fica num vale, onde é o Vale do Jordão, mas do lado de lá tem as montanhas, uma cordilheira de montanhas muito alta, e do lado de cá, outra cordilheira de montanhas. Então o que acontece? Quando o vento se levanta naquela região, é forte, suficiente para até virar um barco de pesca, como aqueles que eles estavam. Eu lembro acho que penúltima vez que nós estivemos em Israel, e o barqueiro que nós estávamos caminhando, navegando pelo Mar da Galileia, disse que há poucos dias um barco havia naufragado por causa desse vento. Então até hoje, isso é difícil, isso acontece. Mas aquela ventania, preste atenção, já era comum, era conhecida. Pelo menos da maioria dos discípulos que eram pescadores. Então, ainda que era algo difícil de ser enfrentado,
não era incomum, ou mesmo algo impossível ou intransponível. Mas talvez, para os outros discípulos que não eram pescadores, talvez aquela situação já era de dar medo. Mas lá estavam eles, por volta das 3 ou 4 horas da manhã, depois de estarem enfrentando aquelas ondas e o vento contrário, eles vêm, observam algo se movendo sobre as águas, vindo em direção a eles. Irmãos, eu não sei você, mas é fácil a gente julgar os pescadores ali, os discípulos, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu já pesquei de noite, e de noite você não vê mais do que 5, 6 metros assim, no meio do mar. Agora eu fico imaginando eles, de repente vendo um vulto vindo sobre as águas. Irmãos, eles começaram a gritar de medo, eles ficaram aterrorizados com o que estavam vendo. Lembre-se, era de madrugada, o campo de visão era restrito e limitado, e quando viram aquela cena, toda a experiência de marinheiros e toda a coragem do mais forte e valente que estava ali, se esvaiu. E eles começaram a gritar de medo, é um fantasma! Queridos, isso era o mais perto da razão que poderia explicar aquela cena, um fantasma. Era o mais perto do racional. Era algo novo, era algo inédito, pois até aquele momento jamais alguém havia feito aquilo, ou mesmo havia relatado de coisas parecidas na Bíblia. Eu fico imaginando os gritos de medo, a paralisia que se acometeu a todos eles, os olhos esbugalhados, parece que toda a cena parou, o mundo parou, o vento parou, parece que tudo parou, porque eles se atentaram àquela cena, foram roubados para aquela cena. Sabe, queridos, o medo tem esse poder de nos paralisar. O medo tem esse poder de tirar os nossos olhos do foco e nos fazer desistir daquilo que Deus nos disse e nos prometeu. Muitos, diante de uma situação como essa que estamos vivendo, estão exatamente assim, paralisados pelo medo. Tiraram seus olhos das palavras do Senhor, tiraram seus olhos das promessas que Deus liberou a seu respeito. Estão com os olhos focados no mal, nas más notícias. E a cada dia que passa, são imersos ainda mais no medo e no pavor. O sentimento de fracasso e desistência começa a se apoderar de alguns. E a esperança parece que desapareceu totalmente das suas vidas. Quantos estão vivendo assim hoje em suas casas? Trancafiados, frustrados, passando por restrições, dissabores, e alguns até já vivendo e padecendo até necessidades. Quantos já estão assim? Entretanto, hoje, o Senhor está vindo ao seu encontro e Ele te diz, como disse aqueles homens: coragem, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Este é o momento, irmãos, de termos ânimo. Este é o momento de termos coragem para reagir e enfrentar a situação. E não ficarmos aprisionados pelo medo e pela dúvida. Tudo o que precisamos para viver um milagre é ouvirmos e crermos nas palavras do Senhor. Tudo o que você precisa é isso. Veja o que Jesus disse a um centurião romano que o procurou, pedindo que curasse o seu servo que estava doente. Esse centurião enviou mensageiros até Jesus, pedindo que ele viesse até a sua casa e curasse o seu servo. Mas no meio do trajeto,
em que Jesus estava indo, ele mandou uma mensagem dizendo: dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Jesus disse: uau, que palavra é essa? Então ele respondeu, completou a palavra dizendo no versículo 13 de Mateus 8: então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado foi curado. Sabe, queridos, tudo que eu e você precisamos para experimentar o milagre em nossas vidas é crermos, é agirmos segundo a palavra do Senhor liberada. Pedro, naquele momento de ventos contrários, aquele vendaval, as ondas batendo, ele reconheceu, escute, ele reconheceu a voz do Senhor em meio às ondas. Então ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Sabe, queridos, sabe, meu amigo, nós precisamos reconhecer a voz da palavra do Senhor nesses tempos de ventos contrários. Precisamos ouvir, mesmo que as ondas sejam grandes, que tentam nos levar a retroceder. Mesmo que as ondas e os ventos tentem nos voltar, nos fazer retroceder na fé e na confiança em nosso Deus. Precisamos não apenas ouvir sua voz, mas reconhecer que é a voz daquele que pode nos levar a viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Pedro não apenas ouviu, não apenas reconheceu a voz do Senhor, mas ele decidiu se mover diante daquela palavra, porque não há fé sem uma ação atrelada a ela. Não há fé que se mova em nós se nós não tivermos uma atitude de ação. Então ele disse, quando ele ouviu a palavra vem, Pedro desceu do barco. Pedro saiu do lugar do conforto, Pedro saiu do lugar do comodismo, Pedro saiu do lugar do medo, Pedro saiu do lugar que o confrontava e o aprisionava e começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe, queridos, hoje nós podemos dizer que estamos vivendo a mesma situação que os discípulos estavam vivendo naqueles dias ou naquela noite. Lembre-se, eram 12 que estavam naquele barco, não apenas Pedro, eram 12 discípulos, mas apenas Pedro deu ouvidos, reconheceu e decidiu se mover por aquela voz, por aquela palavra liberada por Jesus. A consequência disso é que Pedro não apenas venceu, escute, Pedro não apenas venceu o medo e o pavor que se apoderava dele, mas venceu as ondas, o vento, a lógica natural e o racional deste mundo. Sabe, queridos, Deus quer quebrar o limite, aquilo que nos aprisiona. Muitas vezes, muitos de nós estamos aprisionados no racional deste mundo. Estão vivendo aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo prega, aquilo que é natural e normal. Ei, você não foi chamado para viver no normal. Você foi chamado e foi criado para viver no sobrenatural de Deus. Na sua casa, na sua vida, na sua família, onde você estiver, meu irmão. Para de aceitar as circunstâncias, determinar como você vai viver, determinar como, a maneira que você vai viver e vai fazer sobre a terra, vai se comportar. Ei, irmãos, enquanto alguns estavam aprisionados dentro do barco, limitados pelo medo, Pedro rompeu as suas barreiras e vivenciou algo, escute, que nenhum outro homem na terra viveu, que foi andar sobre as águas com Jesus. Nenhum outro homem. Às vezes nós nos atemos ao que aconteceu depois, que ele acabou afundando, mas preste atenção, eu quero chamar a sua atenção, porque ele foi o único que, como Jesus, andou sobre as águas. Pedro contrariou o mundo racional.
Pedro contrariou todas as suas teorias do mundo racional. Ele andou sobre aquilo que o amedrontava, que o paralisava. E desfrutou do sobrenatural de Deus. O medo é a arma que o diabo usa para aprisionar e limitar as pessoas. É essa arma. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, disse, segunda carta de Timóteo 1, 6 e 7, por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus, o nosso Deus, não nos deu o espírito de timidez, ou espírito de covardia, ou o espírito de medo, mas de poder ou fortaleza, de amor e de moderação, ou controle próprio. Ele estava lembrando a Timóteo, exortando a assumir seu papel, como um embaixador do reino de Deus, de levar o evangelho e as boas novas às pessoas ao seu redor, e não se intimidar, ou mesmo não ter medo das circunstâncias adversas. Ei, querido, Deus está despertando a você, líder, pai, embaixador, servo do Deus vivo, a assumir seu papel e não se intimidar pelas circunstâncias ao seu redor, mas levar adiante a mensagem da fé e da esperança a todos ao seu redor. A sua casa precisa ouvir da sua boca a palavra de fé, a palavra de esperança. No seu trabalho, as pessoas precisam ouvir da sua boca as boas novas, a palavra de esperança do Senhor, que jamais iremos afundar. Ei, nós precisamos assumir o nosso papel. Sabe por quê? Porque o diabo sempre usou o medo para limitar e aprisionar as pessoas. Se você puder abrir no segundo livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler alguns versos desse capítulo e o capítulo seguinte. Diz assim, verso 13: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Entenda, Ezequias e o povo de Judá ficaram sitiados em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade murada. Então ela tem até hoje altos muros, e aqueles muros servem de proteção. Então as outras cidades que estão fora de Jerusalém haviam sido tomadas, e o povo correu para Jerusalém. O rei estava em Jerusalém, e eles ficaram sitiados pelo exército do rei da Síria. Estavam enviados lá por Senaqueribe. Então se levanta um mensageiro de Senaqueribe, Rabsaque, e começa a dizer a todos os judeus, verso 19, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tens em tuas palavras? Olha só, dizes que tem estratégias e poder para a guerra, mas são, porém, palavras vãs. Em quem confias que contra mim te revoltas? Olha só. Olha como o diabo trabalha. No verso 21 diz assim, confias nesse bordão de cana quebrada que é o Egito? O Egito era uma grande nação, naquele tempo, poderosa com seu exército. E eles falam, você está confiando no Egito? No verso 22 ele continua dizendo, se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, não é este aquele cujos santuários e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e Jerusalém, perante este altar adorarei somente em Jerusalém? No verso 25 ele diz ainda, além do mais, subi eu sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Veja como ele amedronta, veja como ele ameaça e veja como ele distorce a verdade. É assim que o diabo trabalha até hoje, desde a criação, desde o Éden. Não é assim que Deus disse? Não é bem assim que vai acontecer? Falando então mais alto e dizendo a todo o povo que estava no muro, veja, todos os judeus que estavam no muro, assentados em cima do muro, ele diz no verso 29, não vos engane Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão,
Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: não, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olhe só o que ele diz: não deis ouvidos a Ezequias. Queridos, o diabo, além de plantar o medo e o pavor, através de suas palavras, ele sempre busca, presta atenção, ele sempre busca colocar o povo em rebelião contra o seu líder. Presta atenção. Então ele faz uma proposta de rendição e aprisionamento, oferecendo ao povo, entre aspas, uma falsa segurança. Olha só, verso 31. Assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de cereal, terra de pão e de vinhos, terra de oliveiras, de azeite e mel. Olha só o que ele diz: escolhei a vida e não a morte. O diabo sempre gosta de confundir com as palavras de Deus o coração do povo. Não deis ouvidos a Ezequias, pois ele vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Irmãos, esta é a maneira que o diabo age e trabalha até hoje. Apregoa medo, desafia a se rebelar contra a liderança e desacreditar em Deus e em suas promessas. Não parece muito diferente do que estamos vivendo nesses dias, não é verdade? Sim ou não? Para e pensa. Entretanto, voltando para Jerusalém, para a história de Jerusalém e o povo de Judá, o rei Ezequias vai buscar ao Senhor em oração. Manda mensageiros ao profeta Isaías para que ele clamasse a Deus pelo povo. Então Deus responde pelo profeta. Versículo 6 do capítulo 19. Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste. Escute, ei. Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sabe quem é em Deus, quando você sabe da sua identidade, quando você sabe que é filho, que você tem essa aliança com Deus, Deus tem você como parte dele, e toda a afronta que você recebe, Ele recebe por você. Deus se torna um contigo, Deus toma a sua guerra, Deus toma o seu lugar para guerrear por você. Aquele povo não foi afrontado Deus daquele povo. Eu quero dizer uma coisa: se você assumir a sua identidade com Deus, em Deus, Deus assumirá qualquer afronta que vier sobre a sua vida e sobre a sua casa. Depois disso, o rei da Síria, assim, versículo 6, saíram os quais os servos da Síria me afrontaram. Depois disso, o rei da Síria mandou cartas ao rei Ezequias, dizendo que subiria contra ele e o destruiria. Mandou cartas. Ao receber aquelas cartas, a Bíblia diz que Ezequias sobe até o templo. Ezequias vai até o templo e em oração as coloca diante de Deus, apresenta aquelas cartas, clamando por socorro, clamando por livramento. Então, utilizando novamente o profeta Isaías, Deus fala por ele. Versículo 20. Assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Escute, quando você ora e o seu coração está alinhado com Deus, Ele ouve a sua oração, Ele vai de encontro à sua oração. Mas não parou por aí. No versículo 28, Ele diz assim, na segunda parte do texto: porei o meu anzol no teu nariz, falando sobre Senaqueribe, e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. No verso 32, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará, escute, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela.
pelo caminho por onde vier, por este voltará. Nesta cidade não entrará, nesta cidade não entrará, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ei, meu irmão, hoje eu quero me levantar como profeta, profeta nesta casa, profeta na sua vida, profeta para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Ei, a doença não adentrará a tua casa, nem a morte possuirá a teus familiares, a crise, a fome, a escassez não se apoderará das tuas finanças, nem dos teus negócios, nem mesmo sobre o teu emprego e sobre o teu salário, pois o Senhor te sustentará em meio aos ventos, às ondas contrárias. Ele te pegará pela mão e suprirá todas as suas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Se você crê, recebe, diga amém aí na sua casa, diga amém, diga eu recebo. No verso 35 ele continua dizendo, naquela mesma noite, presta atenção, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles, um anjo. Depois disso, os próprios filhos de Senaqueribe o mataram à espada. Ei, assim como Deus enviou o seu anjo e trouxe livramento para Israel e o seu povo, assim será sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Que hoje sejam liberados os anjos do Senhor para combater sobre todos os que têm se levantado, desejando destruir a sua vida, a sua casa e a sua família. Que um a um sejam desbaratados e destruídos, a fim de que todos possam ver e saber que a mão forte do Senhor, o nosso Deus, está ao nosso lado. E por isso a nossa, a minha, a sua, a nossa confiança está somente nele, o Rei da Glória. Que nesta noite você dê ouvidos, presta atenção, que nesta noite você dê ouvidos à voz do Senhor e a palavra liberada em sua direção. Não é tempo de ficar aprisionado no medo, mas crer, se mover em fé e desfrutar do milagre sobrenatural de Deus em sua vida e em sua casa. Chega de ficar aprisionado, chega de ficar aprisionado no medo, chega de ficar acuado, assustado, acreditando que é um fantasma, que não tem mais jeito. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de se levantar e dizer: és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Então você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: vem, vem meu filho, vem viver o sobrenatural. Chegou a hora de você viver acima das circunstâncias. Chegou a hora de você viver acima de tudo aquilo que tentava limitar, amedrontando, aprisionando você. Chegou a hora de você romper com o racional. Ei, estou falando com você. Chegou a hora de você romper com o racional e experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida e em sua casa. Se levante, coloque-se em pé, assume o seu posicionamento, comece a orar, comece a clamar a Deus. Que todo espírito de medo que vinha te aprisionando seja quebrado, seja destruído da sua vida. Se posicione hoje. Chegou a hora de você assumir o seu lugar, chegou a hora de você assumir o seu posicionamento, para dizer ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo agora, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a sua voz, eu quero me mover em fé para viver o sobrenatural. Ei, comece a orar, feche os seus olhos na sua casa e comece a orar. Renuncie o medo da sua vida, quebre as cadeias do medo que tem limitado e aprisionado você. Se aproprie hoje da fé. Decida se mover em direção a Deus, em direção à palavra liberada sobre a sua vida. Clame a Ele, clame a Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Feche os seus olhos e comece a orar. Nós vamos cantar um louvor, mas eu quero que você ore, eu não quero que você cante, eu quero que você ouça a voz do Senhor falando com você.
esse é o teu momento. Deus quer mudar o ciclo, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a história da sua casa. Ore a Ele, clame a Ele, abra o seu coração e fale com Ele, porque você vai ouvir a voz do Senhor. Aquela voz em meio às águas, aquela voz em meio à tempestade, dizendo: vem, vem meu filho, vem, vamos lá, comece a orar.